Fala galera, beleza? Meu nome é Renato e vamos falar hoje como é que você vai conseguir seu primeiro trampo dev na gringa. Bem, primeiro deixa eu contar pra vocês por que vocês têm que confiar num careca aleatório na internet. Eu sou desenvolvedor de software há mais de 10 anos, há quase 4 anos estou morando aqui em Amsterdã. Bem, eu já vim contratado desde o Brasil e já fiz muitas entrevistas aqui, já fui aprovado em algumas empresas também. Então acho que eu posso falar um pouco sobre o assunto. Eu vou dividir o vídeo na seguinte forma. Primeiro eu vou te explicar como você consegue essas entrevistas, né? E depois eu vou tentar explicar um pouco como que funciona os processos, que tem muitos tipos de processo. E por fim eu vou tentar dar umas dicas para vocês para aumentar as chances de vocês conseguirem entrevista e serem contratados. Bem, vamos lá. Como conseguir uma entrevista primeiro, né? Se você não tem uma entrevista, você não tem nada, né, galera? Eu comecei a aplicar para vagas fora do Brasil em 2019. Bem, como eu não tinha, na época, nenhum amigo que morava fora para me indicar, eu me candidatei eu mesmo e, enfim, fui respondendo também os recruiters que mandavam vagas para mim. Mas a primeira dica já é essa. Se você tem algum amigo para te indicar, isso aumenta muito suas chances. Eu já indiquei alguns amigos aqui para Holanda e já deu certo para um deles vir para cá. Então isso ajuda muito. Qualquer empresa que você tiver, tipo, a galera vai primeiro ouvir os referrals, né, as indicações, para depois eles verem tipo, as pessoas externas ou as pessoas que os recruiters estão tentando trazer. E o primeiro passo, claro, é você ter um currículo em inglês bem feito no LinkedIn. Hoje isso está cada vez mais fácil por causa da IA. Usem e abusem, porque ajuda muito. Como eu disse, ter no LinkedIn, né, um currículo em inglês. E na época, em 2019, eu tentei por várias plataformas, Stack Overflow, GitHub, pelo Glassdoor, por várias outras, mas de longe a que mais me dava retorno, se não a única, era LinkedIn. E até hoje, morando aqui, a única plataforma que eu recebo vagas é no LinkedIn. Então, acho que é a mais fácil e a que vocês deveriam focar. No meu caso, eu foquei em vir para a Europa, que era uma vontade minha, vir para a Europa, mas com certeza isso se aplica para outras localizações que vocês querem ir também, tá? E, bom, foi um processo muito de paciência. Eu comecei aplicando para vários países, porque eu não estava muito certo e, enfim, e tinha vagas, claro. Eu fui aplicando para vários. Eu sei lá, acho que cada 10 vagas, provavelmente eu recebia a resposta de 3 e talvez 2 eu conseguia uma primeira entrevista. Então é um jogo bem de paciência de você ficar se candidatando. E eu não sei dizer o porquê, mas depois que você começa a se candidatar no LinkedIn, os recruiters também começam a te mandar mensagem. Então, eventualmente foi um processo de duas mãos, vamos dizer assim. Eu estava me candidatando, mas eu também recebia e-mails de recruiters ou mensagens no LinkedIn. Então, chegou uma época que eu estava fazendo aí pelo menos uma entrevista por semana e demorou um prazo aí, vamos dizer, de praticamente acho que um ano aplicando até eu conseguir o meu trampo. Bom, agora vamos falar como são as entrevistas, né? Bem, a primeira sempre é uma pessoa de RH que vai falar com você. Essa fase pode variar um pouco, mas em geral pode ser desde, sei lá, talvez se você pegar alguém com muita pressa, vai ser um e-mail, mas pode ser talvez normalmente é uma conversa de 15 minutos até 30 minutos, mas pode ser também uma hora. Nesse primeiro contato, os recruiters vão tentar validar suas motivações, ver se a vaga minimamente é compatível com o seu perfil, no sentido de, sei lá, talvez eles precisam de alguém estritamente que programa para Java e você programa para Python, eles falam, não, a gente precisa muito de alguém com experiência em Java, tem que ser Java. Claro que eles também, talvez por você estar em outro país, eles vão tentar também validar o teu inglês, ter certeza que você consegue ter uma comunicação minimamente aceitável. Lembrando que eu acho que os recruiters não estão preocupados assim em saber se você se comunica como nativo, se você é um professor de inglês, desde que você consiga passar a sua mensagem claramente, eu acho que isso já é suficiente para você vir para cá. E, bem, na minha atual empresa, essa entrevista em geral é com RH e é uma conversa rápida que dura de 20 a 30 minutos.
Uma outra rodada também muito comum, que em geral você vai achar, é o Culture Fit, que em geral você vai fazer talvez com um gerente, talvez com pessoas do seu futuro time, ou talvez com, sei lá, talvez com desenvolvedores aleatórios, que basicamente eles vão tentar fazer algumas perguntas para você no sentido de, me fala uma situação em que você discordou e você pôde provar o seu ponto e o pessoal seguiu tua opinião, ou talvez alguma coisa menos específica. Me fala apenas uma situação que você discordou de alguma coisa. Eles simplesmente vão tentar ver se você se a forma que você raciocina, que você pensa é compatível com a empresa, no sentido de talvez seja uma empresa que só gosta de dar ordens e que você siga, ou talvez seja uma empresa não que gosta que certas coisas partam de você, que é a maioria dos casos, né? Mas bem, nessa fase tem que ficar esperto, porque provavelmente se for um gerente, talvez o seu possível futuro gerente, ele vai falar mais uma linguagem não técnica, que seria legal vocês seguirem isso, né? Para não tentar complicar muito a vida do cara. Claro que provavelmente, minimamente ele é técnico, mas nem sempre ele vai estar tão interessado nos detalhes tão baixo nível. E em geral, mesmo que você fale com 2 desenvolvedores, né, que também, ou com um desenvolvedor, né, depende do tipo de entrevista, não é o momento de você ficar entrando tão em detalhe. Claro que se você fizer essa entrevista do Culture Fit com desenvolvedores, eles vão acabar falando, me fale uma vez que você propôs uma nova tecnologia e essa tecnologia foi adotada. E eles vão querer saber, mas qual foi essa tecnologia? Porque como eles são desenvolvedores, eles vão chegar a entrar um pouquinho mais de detalhe, mas normalmente não muito mais detalhe não. E bem, na minha empresa, essa fase é uma entrevista de 1 hora com o seu possível futuro gerente. Em geral é da forma que eu falei, ele vai tentar te conhecer um pouco melhor, vai também perguntar um pouco de experiências passadas e vai pôr algum tipo de situação para ver se você é uma pessoa que propõe novas ideias, que é aberto à discussão, às vezes a seguir, mas às vezes também a propor, que a gente é assim que a empresa funciona, vamos dizer. E com certeza vai ter um round técnico, né? Porque com certeza se você está vindo para cá, uma conversa não vai ser só suficiente. Eles vão querer ver as suas habilidades técnicas. E aqui pode variar bastante, bastante. Tem entrevistas que talvez vai ser a mais simples possível, vai ser um desenvolvedor falando com você e fazendo perguntas talvez técnicas sobre a tecnologia que eles estão pedindo. Normalmente isso vai ser uma vaga, eu diria que no máximo pleno. Também pode ser que eles te passam um desafio offline, pode ser do HackerRank, ou de repente a empresa tem um próprio projetinho que eles pedem para você fazer, consumir um API deles, ou talvez não, talvez é um projeto livre que você faz na sua própria máquina e depois você manda para eles. E depois disso, normalmente eles avaliam o seu projeto e vai ter mais um round de code review, que aí eles vão avaliar o teu código, vão pedir para você explicar, para ver se for você que fez, né? Provavelmente se for você que fez, você vai ser capaz de explicar o que você fez, por que você tomou aquela decisão. Eles vão tentar colocar alguns casos, mas e se a gente quisesse que isso fosse mais escalável, ou sei lá, talvez, e se você não fosse usar esse formato, o que você usaria? Enfim, esse tipo de coisa. Já vi entrevistas também que eles pedem para você fazer um code review ao vivo, eles te dão um código que você nunca viu na vida, simplesmente você chega lá e eles pedem, se esse código fosse de um desenvolvedor júnior, pleno, e você fosse fazer o code review, o que você destacaria e como você falaria para ele, né? Aí no caso, é como se fosse um code review, né? Para quem faz já deve estar bem familiarizado, normalmente você dá sugestões, talvez tenha algum ponto que seja extremamente crítico, que você pede, não, isso precisa mudar realmente, ou talvez seja só alguma coisa, isso aqui tá legal, mas eu faria dessa forma, acho mais legal, mas tudo bem, a gente pode conversar sobre isso. Bem, outro formato também seria a entrevista clássica de Lead Code, de 1 hora, que seria um desafio de algoritmo. Outro também é de System Design, que basicamente é de arquitetura de sistemas, tem que projetar um sistema
vamos dizer, por high level, e aí dependendo os pontos também você acaba se aprofundando um pouco mais em alguns pontos. Bem, e também pode ser que tenha uma rodada só de perguntas técnicas, como por exemplo, talvez, se você já trabalhou com sistemas financeiros, então tá bom. Então, como que você faz para usar, o que você usa de precisão de número? E claro que esses são todos vários modelos, né? Não extremamente raro, você acha vários deles numa empresa. Já vi empresas que pedem para você fazer um desafio offline, depois você tem que fazer o code review com 2 desenvolvedores, depois eles ainda chamam você para fazer uma outra entrevista de código ao vivo, e talvez ainda tenha até System Design, que são muitas fases, mas bem, acontece. E na minha empresa, esse round técnico, ele é uma entrevista de 2 horas com 2 desenvolvedores, inclusive eu participo muitas vezes nessa entrevista. A gente faz 1 hora de um desafio de código, que assim, não é bem um lead code, mas precisa ter um conhecimento de estrutura de dados, e mais 1 hora de system design também, que a gente dá um desafio e tem que fazer uma arquitetura de sistema, e aí dependendo da conversa a gente se aprofunda de um lado ou de outro, depende também do para que essa vaga, se é para pleno, para sênior, para staff engineer. Bom, e só para contar para vocês, né, o processo que eu fiz para vir para a Holanda em 2021. Atualmente eu trabalho numa empresa que não é a empresa que me trouxe aqui para a Holanda, mas então vou contar para vocês também como foi meu processo lá em 2021. Naquele tempo eu fiz uma entrevista com o RH, que foi uma ligação, eu acho que nem foi um meeting, durou 15 minutos. Aí depois eu tive um culture fit com a minha futura manager, que durou em torno de 30 minutos. Aí depois eu tive um round que foi levemente técnico, com algumas perguntas, foi 1 hora de entrevista com 2 desenvolvedores. E depois eu tive mais um desafio técnico, eu tive que codar uma API ao vivo, usando o Spring Boot, fazendo testes também, com 2 desenvolvedores meio que palpitando, pedindo algumas coisas, falando, se isso fosse fazer diferente, mas em geral foi bastante código. Essa durou um pouco mais, durou 2 horas. E bem, foi assim o meu processo. E vamos lá então, para a última parte, galera, dando algumas dicas, só recapitulando rapidamente, eu já dei algumas dicas. Primeiro de tudo já faz o seu LinkedIn em inglês, tenta fazer um currículo para se vender o máximo, não se preocupa nesse momento com não saber alguma coisa ou outra, tenta ao máximo vender de forma positiva as suas experiências, destacar no que você acha que você faz bem. E bem, se você tiver algum amigo, uma recomendação funciona muito bem. Isso pode aumentar bastante as suas chances. E claro, né, aplica bastante para vagas. Tenta não se abalar pelo não, porque sempre pensa que pelo lado que você só precisa de um sim para você vir, e você vai tomar vários nãos. Todas as vezes que eu falei, putz, agora é hora de mudar de trabalho. Com certeza eu não fiz só uma entrevista, eu fiz várias, e quando eu digo várias, são várias mesmo, talvez 20, 30 não, entende? Pelos motivos mais adversos. E aí vem a próxima dica, né? Que é tenta aproveitar o feedback que você recebe. Muitas vezes a gente não recebe feedback, ou muitas vezes você recebe feedback e você fala, não, isso aqui não tem como ser verdade. Mas em algumas vezes a gente recebe feedbacks valiosos, então tenta aproveitar isso, talvez seja algum feedback no sentido de, eu esperava alguém com mais experiência nisso. Talvez você pode, falar, ok, eu vou tentar ter experiências em projetos pessoais, ou até aplicar na sua empresa atual, caso você esteja empregado. Ou pode ser, talvez seja alguma coisa que você sabe muito e a pessoa falou que esperava mais conhecimento naquilo. Você pode pensar, talvez é um feedback que não tem nada que aproveitar, mas talvez pode ser que a sua comunicação não foi legal, entendeu? Talvez seja por causa do inglês, talvez não, mas reflete um pouco por esse lado, sabe? Será que eu não tive uma comunicação tão clara, que eu não consegui transmitir essa mensagem, que eu sou bom nisso? Então, não sei, talvez seja legal você tentar responder você mesmo umas perguntas sozinho, sabe? Outra dica aí pra galera que não tá tão habituada a falar inglês é talvez tentar responder as perguntas mais clássicas sozinho, já ter
uma resposta. Claro que você não vai conseguir ler na hora da entrevista, normalmente vai ser tudo tão rápido que não dá tempo, mas se você já tem uma ideia pré-pronta na cabeça, com certeza isso vai te ajudar, galera. E bem, é isso por hoje. Ficou alguma dúvida aí, galera? Ou vocês estão curiosos de alguma coisa? Deixa aí nos comentários e até a próxima.